Eu confesso que eu não ia tocar nesse assunto, mas eu acho que tem pontos interessantes aí nessa discussão. A tal treta, ela traz outras reflexões aí importantes, eu acho. Então, vamos nessa, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais. Esses dias repercutiu por aí um texto da Mili Lacombe no UOL sobre um prêmio dado ao Pedrinho como melhor comentarista de 2022, um prêmio que foi baseado numa pesquisa ouvindo jogadores do Campeonato Brasileiro. E aí, se a gente for pegar o universo do Campeonato Brasileiro, a gente tem mais ou menos ali 3% mais ou menos representados na pesquisa e o Pedrinho foi eleito, para mim, de maneira absolutamente justa, o melhor comentarista de 2022. Eu acho que o Pedrinho hoje está muito à frente de todos os outros, porque eu acho que ele une tudo o que precisa, né? A didática, o conhecimento técnico, a parte do conhecimento de quem jogou, mas que não usa isso como uma carteirada pura e simples. O Pedrinho é um cara maravilhoso, assim, eu me dou muito bem com o Pedrinho. O Pedrinho foi muito solícito comigo lá atrás, quando eu precisei de depoimentos, de entrevistas, né, de aulas entrevistas para o meu curso que eu lancei lá em 2020 ainda, e eu nem tinha contato pessoal com o Pedrinho, e ele se dispôs a fazer, a gravar sem problema nenhum. Então, assim, um cara que para mim é muito acima da média, pelo que eu conheço, como foi um jogador acima da média, e é um comentarista muito acima da média. Então, acho que o prêmio é absolutamente justo. O ponto é que a Mili fez uma crítica ao meio do futebol e usou a premiação do Pedrinho como fio condutor para tentar expor essa crítica. E aí eu acho que se perdeu completamente ao não olhar, por exemplo, para onde ela queria e focar em quem não ganhou, pelas razões que ela entende que essas pessoas não ganharam, e aí desenvolver o raciocínio de que o futebol tem machismo envolvido, que tem toda uma estrutura arcaica, às vezes, conservadora. Eu acho que nesse ponto a gente pode debater sobre. Realmente é uma estrutura que muda muito devagar, que tem problemas com ruptura, com o novo. Isso para mim é fato. Mas eu acho o texto ele tenta algo e não consegue. Tanto que depois a Mili vai produzir um outro texto para falar, pô, o Pedrinho não entendeu o que eu falei e tal. O Pedrinho respondeu ao texto da Mili e isso acabou dando luz a essa discussão. O texto em questão é esse, e o título da coluna é Escolha de melhores e piores é retrato da masculinidade tóxica no futebol. Eu acho que se ela fica na escolha dos piores e tenta ir por ali para justificar, por exemplo, por que o Casagrande e a Ana Thaís ficaram entre os piores, eu acho que ela poderia desenvolver muito melhor o texto dela do que partir do Pedrinho ou do vencedor para chegar lá. E, de novo, eu acho o texto como um todo, ele apresenta mal a ideia que ele quer e acaba criando algo para o Pedrinho e para muita gente que leu, ofensivo. Assim, acaba que é desrespeitoso com o Pedrinho, porque coloca ele num lugar que o Pedrinho nunca esteve, nem enquanto jogador, nem enquanto comentarista. E aí a gente pode ir lendo trecho a trecho. Quando fala que o Pedrinho foi eleito o melhor comentarista de 2022, acho justo. Casa, Casão e Ana Thaís, os piores. Isso aqui eu não acho justo. Eu não acho, por exemplo, que a Ana seja a pior comentarista do país. Longe disso, longe disso. Eu acho, inclusive, o trabalho da Ana excelente. Já falei com ela algumas vezes, assim, a Ana, além de uma comentarista, ela é uma bandeira. Toda vez que a gente for fazer qualquer tipo de análise em relação ao trabalho da Ana Thaís, precisa se entender que você não está falando só de uma comentarista, está falando de uma bandeira. E sim, ser uma bandeira é muito difícil e é fundamental. A gente vive uma ruptura. O que a gente viu na Copa do Mundo é uma ruptura. Ah, mas eu não acho justo. Ah, eu acho que tinha gente melhor. Eu vou chegar já lá. A eleição feita por jogadores do Brasileirão diz muito sobre o papel da masculinidade tóxica e frágil no futebol. Eu acho que aqui você pode discutir esse tema. Eu acho que você pode discutir. E aí, por exemplo, dentro desse tema tem o fato de nenhum jogador em atividade de grandes clubes se assumir, por exemplo, homossexual. E a gente sabe que eles existem, eles estão aí porque é estatístico, é impossível não ter um jogador
homossexual, é impossível, ou um dirigente, um treinador, é impossível, estatisticamente é impossível. E eles simplesmente não falam sobre, porque é um ambiente realmente pouco receptivo, né, pouco tolerante. Eu acho que você quer discutir isso, dá para discutir, não pelo prêmio do Pedrinho. E aí vamos lá, ele é inteligente, faz leitura criativa do que estamos vendo em campo, cria linguagem própria e inovadora. Aqui eu discordo, ele não cria linguagem própria, o Pedrinho traz os termos e tenta agregar na transmissão os termos do jogo, da literatura do jogo, e que muita gente não gosta, discorda, e a maioria porque não entende, né. E o Pedrinho tá ali como esse cara que tenta fazer esse elo do jogo com as pessoas. Então, assim, não é uma linguagem própria. O Pedrinho traz uma linguagem da literatura do jogo, o Pedrinho tem vários cursos, né, cursos, inclusive cursos da CBF, licenças, falta só a licença Pro para o Pedrinho. Então não é uma linguagem própria, ele não está inventando a linguagem. Aqui eu já discordo. Está sem dúvida entre os melhores, concordo. Mas ele não foi eleito apenas pelo que diz, pela capacidade de analisar o jogo, de organizar ideias e contar a história tática e estratégica daquela partida para quem vê. Ele foi eleito também por ser o macho alfa dessa história. Aí ela se perde completamente. Primeiro que ela não chama o Pedrinho de macho alfa, mas diz que ele está nesse lugar. Na eleição, você tinha várias outras opções que poderiam representar esse lugar, né, por exemplo, o Roger Flores, o Neto, por exemplo, que acho que tem muito mais esse papel, né, desse do cara que fala, que grita, que levanta a voz e tal, do que, por exemplo, o Pedrinho, que nunca se portou assim enquanto jogador. Pelo contrário, o Pedrinho foi acusado várias vezes de ser de vidro, de ser frágil, de ser um jogador fraco do ponto de vista emocional, e isso mexeu muito com o Pedrinho. O Pedrinho nunca teve esse lugar, né, de jogador malandro, maldoso, sabe essa coisa, como ela fala, do macho alfa. Então, acho que ao cravar essa frase, que eu acho que ninguém tem esse dado para cravar, ela levou a discussão para um outro lado e tornou o texto desrespeitoso com o Pedrinho. Primeiro porque ele não é o macho alfa dessa história, entre as opções você tinha vários outros, não o Pedrinho. E o fato dele de ir para academia, cuidar da saúde, ter barba, não o transforma nisso. O macho alfa é aquele que se destaca pela capacidade de liderar, não é alguém que se autodeclara assim. E aí ela deixa muito claro que o Pedrinho nunca quis este lugar, né? Mas o receptor da adoração e da sujeição dos outros machos. De novo, o Pedrinho nunca esteve nesse lugar. E nem é o principal comentarista da Globo, por exemplo, nem do Sport TV, né? Então eu acho que aqui há um equívoco também na avaliação. O Pedrinho não é aquele boleiro padrão, não é o cara que, sabe, sempre foi o exemplo. Se você quiser pegar a geração do Pedrinho, o Edmundo tem muito mais esse lugar, ou o Romário, ou outros ali, não o Pedrinho. Então eu acho que aí há uma equívoco até da escolha do exemplo, do alvo exemplo. Ele é um exemplo equivocado e que leva a discussão para outro lugar. Entendo que não estamos falando do Pedrinho, mas do que ele simboliza. Discordo completamente. Eu acho que o Pedrinho, o fato dele ter tatuagem, dele se preocupar hoje com a parte física dele, por ter barba. A linguagem do Pedrinho tem zero de macho alfa, não é a linguagem boleirão, não é uma linguagem, sabe, essa linguagem do desse heterotópico padrão que as pessoas não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. Nesse ponto, eu acho que a Mili foi num estereótipo e fez um rótulo equivocado, que eu acho que esse rótulo não gruda no Pedrinho, nem nunca grudou, nem como jogador, nem como comentarista. Está em Pedrinho a imagem do macho dominante, aquele que é celebrado, reverenciado e amado pelos outros machos da turma. Gente, de novo, em que lugar isso acontece? Ter Pedrinho em uma transmissão é ver essa celebração ao vivo. Falam do bíceps, da malhação, como ele está forte, de como os jogadores que estão em campo o adoram. Os jogadores que estão em campo o respeitam, é diferente, porque vem no Pedrinho um ex-jogador que trata o jogo de uma maneira muito justa. Por exemplo, o Roger é um cara que já teve problemas com ex-jogadores. E o Roger é um cara que eu gosto do Roger como comentarista, e ele tem muito mais esse papel de ser um cara que representa talvez essa virilidade e tal, do que necessariamente o Pedrinho. E o Roger não ganhou o prêmio. E o Roger já se deu muito bem com alguns jogadores, com outros não. Então, assim, discordo completamente. Os jogadores, quando vão lá falar com o Pedrinho, quando
param um pouco o aquecimento para dar uma moral pro Pedrinho, é porque respeitam o Pedrinho e entendem: "Cara, você tem aqui alguém que, putz, fala com respeito e com uma lucidez do jogo que não é comum", e realmente não é comum. Então, para mim o respeito ao Pedrinho não tem nada a ver com a adoração dos jogadores, tá. Mas enfim, eh, Pedrinho não passa por uma transmissão sem ser saudado em seu papel de líder másculo, viril, potente, inteligente e invejável. Como assim, gente? E quem brinca com o Pedrinho muitas vezes lá no troca de passe ou no tá na área e tal, são os moleques que brincam com o fato do Pedrinho malhar, de postar muita coisa no Instagram, tipo assim, isso foi levado para um lugar que, cara, tá completamente desconectado do que é o Pedrinho. Mas enfim, nada aqui acontece para que mulheres vejam. Enfim, não estamos incluídas nesse festejo da masculinidade, enfim, discordo. Entre eles é o que fazem quando estão sozinhos e por eles e para eles. Aí ela vai para um lado da discussão que, assim, você quer discutir transmissão de futebol, você quer discutir o meio do futebol, justo. Eu acho que foi pelo lugar errado. E aí joga contra a causa, no final das contas, a causa que é justa, querer discutir o machismo no jogo, a transmissão que ela é pouco, talvez abrace pouco as mulheres, ou fale pouco para as mulheres, de uma maneira padrão. Tudo isso eu acho muito válido e eu concordo que precisa ser discutido. Mas a partir do momento que você escolhe essa forma de discutir, e partindo de uma premissa que para mim é equivocada, você joga contra a causa. E aqueles que deveriam ouvir criam mais rejeição. Ou seja, acaba que no final das contas, esse tipo de texto vira um desserviço a uma causa que é justa e necessária e fundamental. Eu, por exemplo, eu não sou o alvo desse texto. Esse texto, para mim, ele vai dizer pouco ou quase nada, porque eu já sou um cara que acho que você deva ter mais vozes plurais numa transmissão, que você deva, enfim, eu tenho uma visão de mundo que já vai por esse caminho. Esse texto, o alvo do texto, para ter mudança, para gerar reflexão, precisa atingir quem não pensa assim. E quem não pensa assim, partindo desse lugar, fica com ainda mais rejeição à discussão. Então você cria um desserviço à causa. E aí fica sendo a causa o problema, quando a causa não é o problema. O problema foi a escolha de como discutir a causa, na minha visão. Então, seguindo na avaliação do texto aqui. Para além da fulanização do debate, precisamos perceber que não falamos do Pedrinho em si, mas do que ele representa. Então, você acaba estando falando do Pedrinho, porque o Pedrinho não representa isso. E ele não está ali por representar isso. Ele está ali porque é um ex-jogador que fala muito bem de futebol, assim como o grafite, enfim, e outros tantos. Então, é o fato dele ser forte, de ter tatuagem, porque assim, os jogadores comentaristas com caráter heterotop, vocês já tiveram vários outros que não o Pedrinho, e essa discussão nunca chegou lá. Mas enfim, não estamos preparados para falar da homoerotização que existe nesse jogo. Outra vez, preciso pontuar que não estou abordando a sexualidade desses homens. Né? E aqui entra o pensamento da filósofa, ela lembra, né, dizer que um homem é heterossexual implica somente que ele mantém relações com o sexo oposto. Né? É, quando ela, aqui a gente chega numa parte importante. Ao fazerem isso, estão avaliando o papel profissional de ambos, porque fala, né? Também não por acaso elegeram pessoas como Casagrande e Ana Thaís como os piores comentaristas. Salvo engano, o Roger ficou mal colocado também na percepção e o Neto, que não estão nesse lugar que a Mili coloca o Casagrande e a Ana, que são caras que discutem temas progressistas, eu acho que botam o dedo na ferida, que inclusive, assim, na visão geral do que é a imprensa e o jornalismo esportivo, eu acho necessário que existam visões assim. E para deixar claro, tá? Eu tenho algumas discordâncias de várias visões que o Casagrande tem do jogo, mas não tenho nenhuma divergência com visões, por exemplo, que a Ana Thaís tem do jogo. Eu acho que ela faz avaliações muito boas. E sim, eu acho que é necessário você ter mulheres narrando, comentando em posições importantes. Ah, mas é cota, está colocando isso porque que seja. Essa é a discussão, que seja. Porque você tem historicamente um olhar de um determinado tipo de pessoa, de um determinado tipo de perfil. Quando você resolve mudar isso, porque você entende que a audiência está pedindo, ou que você tem mais mulheres vendo, ou que você precisa passar esse recado para gerar na audiência esse início de mudança, você vai lá e escolhe. Ah, entre as mulheres eu acho que tem melhores.
Você pode até achar. Eu acho que nenhuma fala de maneira tão enfática, de maneira tão eloquente quanto a Ana. "Ah, mas a leitura do jogo eu prefiro de fulano". Beleza, mas a televisão não é só isso. A televisão é forma, é conteúdo, é você passar a mensagem de uma maneira condizente, firme, eu acho que e gerando outro tipo de análise, né, às vezes que não só do campo e bola. Eu acho que a Ana faz isso melhor do que todas as outras. Então, se você quer discutir: "Ah, putz, a Ana foi apontada como a pior porque ela é mulher", eu acho que vale essa discussão, porque eu conheço vários comentaristas que conhecem muito menos que ela, que falam coisas muito piores e que passa batido. Por quê? Talvez porque ao ouvir uma mulher, isso soe e bata no ouvido diferente. Da mesma forma, assim, mal comparando, quando eu comecei no esporte interativo, eu recebia muito comentário, "Ah, vai, volta para o seu nordestino, volta para o Ceará, ah, você não está aqui para falar de não sei o quê, ah, quem é você para falar do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do Vasco, sei lá de quê". No início isso era muito comum. Com o tempo as pessoas foram se habituando a ouvir um sotaque nas transmissões. Isso não era habitual, normalmente era um sotaque ou do Rio ou de São Paulo, que acaba ficando meio pasteurizado e neutro, né. Ao ouvir um sotaque nordestino ali, saltou aos ouvidos, o novo, né, normalmente você vai para a crítica, então, porrada. Mas o esporte interativo à época, hoje TNT, bancou, manteve as pessoas, muitos, hoje a audiência da TNT está absolutamente acostumada, o meu sotaque não salta aos ouvidos. Fatalmente, se eu fosse, sei lá, para uma outra emissora, sei lá, para a Globo, vai fazer um jogo numa TV aberta, e você vai ampliar isso aí, eu vou ouvir vários desses comentários. Então, assim, eu acho normal, mas não concordo que você, aceite a rejeição, porque é um sotaque, ou porque era uma mulher, ou porque é isso, ou porque é aquilo. E eu acho que no caso da Ana tem realmente uma má vontade gigantesca, porque ela é mulher, ponto. Porque, de novo, tem análises infinitamente, que você pode discordar o que você acha pior, e que você deixa passar batido. "Ah, não, é só mais um aí falando uma bobagem". Quando é ela, vira um negócio muito maior. Então, se a Mili quisesse discutir este ponto, eu acho super válido. Ela partiu de um lugar completamente equivocado. A masculinidade, antes de qualquer coisa, é um pacto entre homens. E Casão e Ana não fazem parte desse clube. De novo, o Neto cansa de ser criticado, o Roger cansa de ser criticado e outros, que têm um perfil ou um estereótipo diferente daquilo onde a Mili está colocando o Casagrande e a Ana, né, só para dar um exemplo. Seria preciso alargar o debate para entender do que se trata. Eu acho que ela não alargou o debate e se equivocou na tentativa de debater. Eu sugeriria que, antes de cair na tentação de xingar a autora, usando como argumento a defesa referente a, aí, enfim, o texto encerrou. Isso aqui também não é um vídeo para crucificar a Mili jornalista, a Mili, que, de novo, eu acho fundamental que existam vozes como a da Mili, como existiam lá atrás. E eu gostava muito de ouvir a Mili lá no Arena Sport TV, bem lá atrás. Eu acho que isso aqui se trata do debate para onde foi a discussão. Ela partiu, para mim, de um lugar equivocado e, no final das contas, ao invés de gerar uma reflexão, o resultado prático disso foi um desserviço para uma causa que é muito importante. E aí saiu completamente do controle. Mas é isso, assim, o Pedrinho não é essa figura, acho que não representa isso, não simboliza isso, eu nunca tive essa percepção, e acho que o Pedrinho ganhou de uma maneira justa. Mas, de novo, a gente está dando, super valorizando, um olhar de 26, 27, 30 jogadores ali. É diferente, por exemplo, da visão do público, talvez a eleição do público seja diferente, a eleição entre os jornalistas seja diferente, mas o que importa é que, assim, isso não vai mudar a percepção da Globo de que a Ana é uma comentarista dos principais jogos da principal emissora do país, por exemplo. E com o tempo isso vai passar, isso vai melhorar, as pessoas vão ter mais aceitação. Mas enquanto isso ela está tendo que criar casca e levar pancadas que muitas vezes eu acho injustas e desproporcionais, porque, de novo, se lança um canhão para a Ana Thaís e passa pano e esquece o comentarista A, B, C, D, que fala coisas muito piores, totalmente desconectadas do que está acontecendo no jogo, mas é um cara mais veterano, é um cara que está ali há muito tempão, enfim, é uma voz masculina, e aí eu acho que isso entra, assim, na discussão, mas, de novo, foi partida de um princípio aí completamente equivocado. Ao usar o Pedrinho como fio condutor dessa história, ou como símbolo disso, eu acho que a Mili errou bem aí, errou firme. Valeu, se inscrevam aí no canal, toque na notificação e tamo junto.